Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema Não julgueis para que não seja julgado, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é fiel. Glórias a Deus por vencermos mais uma semana e por estarmos aqui mais um domingo para agradecer a Deus pela semana, né? Semana corrida para nós, não sei para vocês, mas para nós muito corrido, mas até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando ao Senhor, pedindo a bênção para mais um trabalho e vamos estar nos humilhando na presença de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos pedir ao Senhor que derrame da sua graça sobre as nossas vidas nessa noite, que Ele nos encha com o seu Santo Espírito e que o Espírito Santo possa, aleluia, ter toda a liberdade de trabalhar em nossas vidas nessa noite, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te louvamos, Pai, por estarmos aqui mais um domingo, Pai, para engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por tua bondade, pela tua graça, pelo teu favor, por agir em favor de nossas famílias, por cada um de nós, Pai, nós te agradecemos, Pai. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa, Pai, nos faz ser mais fiel, nos faz ter um coração voltado para Ti, Senhor, somente para o Senhor, que o Senhor seja a nossa maior fonte, aleluia, de busca, Pai, de prazer. O nosso maior prazer seja de adorar e de servir ao Senhor. Seja conosco nessa noite, Pai, toma minha vida, usa minha vida para estarmos aqui louvando o Teu santo nome, trazendo a Tua palavra, ministrando louvor ao Teu coração. Receba, Pai, cada louvor, cada palavra de adoração que sai das nossas bocas, Pai. Receba, Pai, onde tiver um adorador em casa, na rua, no trabalho, no trem, no metrô, no ônibus, aonde quer que esteja, Pai, uma pessoa ouvindo esta programação, ouvindo
essa plataforma, Pai, que o Senhor possa falar e falar com Ele também, receber a adoração de cada adorador nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o nome do Todo-Poderoso. Peço a você que está online, não deixe que nada venha distrair você nessa noite. Aleluia. Nem que coisas e nem pessoas venham te distrair nessa hora. Esse momento é o momento de nós adorarmos ao Senhor, um momento precioso de adorarmos ao Senhor. Não podemos deixar que nem coisas e nem pessoas venham atrapalhar o nosso secreto com Deus, a nossa intimidade com Deus, o nosso tempo com o Senhor. Amém? Você que está nos ouvindo agora, está aqui presencialmente, você que está online, mas não está com a sua família, aleluia, leve o seu pensamento no momento em que você estiver adorando ao Senhor, clame a Ele, interceda pela sua parentela, pelos seus parentes, e eu tenho certeza que o Senhor estará enviando seus anjos, aleluia, para abençoar as nossas famílias em nome de Jesus. Assim eu creio e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós, Santo Espírito. De amor, eu me perco e me encontro. Todo o fardo que eu levava, deixei pra trás. Nova vida, esperança, nova história, aliança. Encontro em ti, somente em ti, Senhor. Encontro em ti. Declare isso. Encontro em ti, me encontro em ti, Pai, te adoro, Filho, te exalto, Espírito, confio em ti.
palmas engrandecem o nome de Jesus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, Senhor. Aleluias. Nasceu em mim uma chama que não se apaga. E queima em mim um fogo que o pecado afasta. Nos queima, Pai, com Teu santo fogo. Encobre-me a fumaça e só Tu podes me ver. Me achego a Ti. Me achego a Ti Aleluias. enquanto o fogo limpa o meu ser. Limpa o nosso ser com Teu fogo, Senhor, nesta noite. Quero desqueimar toda a impureza, todo o orgulho que de Ti me distancia. Deixe queimar toda a maldade, pra que contigo eu me pareça. Quero que eu deixe queimar toda a impureza, todo o orgulho que de Ti me distancia. Deixe queimar toda a maldade, pra que contigo eu me pareça. Criatura igual ao Criador, sou semelhante pelo Seu favor. Como soprou a vida em mim no dia, também me transbordou do Seu amor. Criatura igual ao Criador, sou semelhante pelo Seu favor. Como soprou a vida em mim no dia, também me transbordou do Seu amor. Quero que deixe queimar toda a impureza, todo o orgulho que de Ti me distancia. Deixe queimar toda a maldade, pra que contigo eu me pareça. Quero que deixe queimar toda a impureza, todo o orgulho que de Ti me distancia. Deixe queimar toda a maldade, pra que contigo eu me pareça. Criatura igual ao Criador, sou semelhante pelo Seu favor. Como soprou a vida em mim no dia, também me transbordou do Seu amor. Criatura igual ao Criador, sou semelhante pelo Seu favor. Como soprou a vida em mim no dia, também me transbordou do Seu amor. Também me transbordou do Seu amor. Deixa queimar. Deixa queimar, Vai queimando, Senhor, tudo que não te pertence. vem visitar. Queima. Queima todo lado em mim, vem arder meu coração, vem Espírito, vem Espírito de Deus. faz arder em mim um amor, faz arder em nós por Ti, Senhor. Oh, vem encher nosso coração a cada dia, vem. Oh, levanta-nos esses dias, Senhor. Queremos viver mais semelhantes a Ti. Oh,
Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, agora com os nossos dízimos e oferta. Convido vocês para abrirem suas Bíblias em Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 10 a 12, que diz assim: Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Põe-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Aí o 11 diz assim: Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações. As suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém, meus irmãos? Poder sentar rapidinho, em nome de Jesus. Glórias a Deus, vou ser bem breve. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito poderosa. É um dos versículos mais usados quando se fala, né, dos dízimos, dessa ordenança do Senhor. Vocês percebem que no versículo 10, no começo aqui no versículo 10 e no final do versículo 12, ele se apresenta, né? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno, né? E aqui no final do versículo 12, ele termina também falando, né? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Né, igreja? Então, o nosso Deus, ele realmente, igreja, ele é o Deus que abençoa. Tudo vem dele, nada se multiplica se não for com a bênção de Deus, né? Deus, ele abençoa a terra para brotar o alimento, tudo aquilo que a gente plantar, a terra, Deus dá a ordem para a terra frutificar, né? E isso envolve a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela funciona não só no mundo físico, terreno, mas também no mundo espiritual. A lei da semeadura, ela funciona. E ela funciona porque tudo que Deus criou, ele viu que era bom. Tudo que Deus criou, ele viu que era bom e por isso, né, existe. A gente pega aí um carro, né, um carro caro, muito potente, né? E aquele carro, ele pode ser um carro maravilhoso, porque o construtor, a empresa, o idealizador daquele carro fez algo muito bom. Mas esse carro muito bom, se a pessoa usar errado, o que é que vai acontecer? Vai se transformar em uma máquina ou uma arma. Vai se transformar em uma arma. Pode matar a nossa vida, a vida do condutor, e pode também destruir outras vidas. Não é verdade? Então, podemos dizer que o cara que criou o carro criou algo ruim? Não. A pessoa criou algo bom. Porém, se nós, tudo aquilo que é bom, se nós usarmos errado, né, vamos ter consequência. Ou seja, a lei da semeadura vai nos trazer as consequências. E a lei da semeadura, ela funciona para ser abundante, né? Quando nós plantamos muitas coisas boas, receberemos muitas coisas boas. Quando plantamos coisas ruins também, né? Quanto mais coisas ruins nós fazemos, né, ou produzimos, aquilo vai vir abundantemente coisas ruins para nossas vidas. Não é verdade? Então, igreja, e quando o Senhor diz aqui, né, no 11, não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, está falando do alimento, está falando do trabalho, do quem, né, quem trabalha com vendas, ou quem trabalha é empregado, mas também sonha em um dia, né, ser, como é que diz, ser promovido, né, ou mais para frente trabalhar em outra área que não seja uma área sofrida, né? Às vezes a pessoa trabalha em algo que era sofrido. Por exemplo, a doutora Camila já trabalhou em usina, já trabalhou em indústria, né? E quando o Senhor falou que tinha algo melhor para a vida dela, nem ela imaginava, né, pastora? Doutora, quando eu falo do trabalho dela, eu chamo ela de doutora, para a gente não confundir as coisas aqui, né? Então a doutora Camila, ela confiou no Senhor, foi fiel a Ele, permaneceu fiel, confiou no Senhor, e por isso o Senhor
abençoou e continua abençoando. Amém? Então faça prova de Deus, igreja. Faça prova de Deus, porque a palavra dele é muito poderosa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu duvido, e graças a Deus todas as nossas ovelhas, né pastora? Todas as nossas ovelhas aqui têm testemunhado, a irmã Neide tem testemunhado, né? O Sérgio tinha aí processos que estava travado, né, Sérgio? E Deus tem desenrolado, tanto na saúde dele como em muitas outras coisas, né? Deus tem agido, tem desenvolvido, tem feito o que não saía, Deus está fazendo sair, tem feito sair, né? Está fazendo sair. E assim, todos que experimentaram dessa mesma fé têm testemunhado da bênção de Deus. Amém? Então, você que está nos ouvindo agora, você que está pelo YouTube, você que está pela sua Smart TV, já está disponível aí na tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está nos ouvindo pelo Radiosnet ou pelo aplicativo da rádio, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você vai ter acesso ao WhatsApp da igreja, e ali você vai na descrição do WhatsApp, lá tem os dados bancários para você contribuir. Você que está pelo site, você vai clicar no menu do site, clicando no menu vai aparecer igreja, você clica na igreja, vai aparecer a opção dízimos e ofertas. Você clicando ali, já tem o acesso aos dados bancários para você estar contribuindo. E assim, pessoal, só para concluir aqui o que eu estava falando, né? Quando nós experimentamos dessa fé, no começo você vai sentir fortemente, né? Esse trabalhar, esse mover do Senhor, abençoando, multiplicando coisas que você iria comprar, aí Deus provê e você não precisa gastar para comprar. Enfim, você vai ver funcionar. Só que isso no dia a dia, chega uma hora que a gente se acostuma com o trabalhar de Deus, e muitas vezes pode acontecer da gente achar que Deus não está, né? Que aquela bênção não está sendo tão visível igual da primeira vez. Claro, quando uma vez que você não estava tendo a bênção de Deus, que a bênção de Deus começa a acontecer na sua vida, você vai perceber, né? Você vai perceber a mudança. Só que uma vez que você já experimentou daquilo ali, você se acostuma. Agora, experimenta Deus tirar a mão para você ver, né? Às vezes a gente pensa assim: oh Deus, e eu queria, né, estar sendo mais abençoado, eu queria prosperar mais, eu sou dizimista, sou ofertante, e parece que o Senhor não está abençoando. Olha, se você murmurar dessa forma aí, o Senhor vai só experimentar tirar a mão assim, para você ver como faz falta a bênção de Deus em nossas vidas. Amém? Então, nunca queira duvidar. Crer, né? Você crê uma vez, creia sempre. Não creia uma vez e depois se torne incrédulo, não, porque sofre consequências também. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Glórias a Deus. Teve uma pessoa que deu um testemunho aqui sobre... tinha uma resistência, né, de dizimar e tal, de ofertar, e é Deus que está mandando falar, viu, pessoal? Por mim eu quero correr, mas o Espírito Santo é que me usa, né? E lembrei desse testemunho aqui. A pessoa tem uma certa resistência de dizimar e de ofertar, né? E quando foi um dia, né, essa pessoa ouviu uma pregação daquele Júnior Trovão, né? Acho que é Júnior Trovão o nome dele. É o apelido dele, que o pessoal chama ele dos congressos e tudo mais. O tal de Júnior Trovão. Aí ouviu esse Trovão lá pregando sobre isso. E essa pessoa ligou para nós e falou assim: olha, pastor, glória a Deus por sua vida, porque você sempre prega aqui, né, sobre os dízimos, oferta e tal, né? E eu confesso que tem endurecido meu coração, mas quando foi na noite de ontem, eu estava ouvindo, me apareceu um vídeo do Júnior Trovão e tal, e nossa, ele pregou fortemente. Eu tinha algumas dúvidas que foram esclarecidas, e a partir de hoje eu vou ser fiel no meu dízimo, né? E essa pessoa, ela experimentou, né? Ela devolveu o dízimo do Senhor, e ela falou: olha, pastor, eu estava precisando de algumas coisas, mas eu falei: não, eu vou cumprir, né, meu propósito, vou devolver o que é do Senhor, e seja o que Deus quiser, né? E ela fez como é que eu posso dizer? Essa prova com Deus, né? E ela fez, né? Fez a prova com Deus, devolveu o que era do Senhor, e quando foi depois, ela testemunhou. Eu minto, porque ela falou que ia fazer, mas antes dela receber para poder fazer, Deus já abençoou.
só porque viu a sinceridade do coração dela, né? Aí ela testemunhou que estava precisando de shampoo, estava precisando de creme, estava precisando de um monte de coisa. E aí disse que foi lá, as filhas comprou, ela nem pediu para as filhas, nem as filhas não estavam sabendo nada. Disse que daqui a pouco chegou as filhas com shampoo, com condicionador, com creme, com isso, com aquilo. Então assim, e ela testemunhou para nós, falou: pastor do céu, olha, eu vou te contar uma bênção aqui. Eu falei para o senhor que, né, ia ser fiel nos meus dízimos. Você acredita que Deus já começou a mover as pessoas para abençoar? Eu falei: é disso aí, minha irmã, que eu estou falando. Não é sobre dar dinheiro para pastor, não é sobre dar dinheiro para a igreja. A sua intenção é de louvar a Deus, de honrar a Deus. Quando você fizer com esse desejo, né, Deus vai abençoar. E essa pessoa foi fiel por um tempo e depois deixou de ser fiel, né? É disso que eu estou falando. Às vezes a pessoa crê ali, viu a bênção de Deus, né? A palavra de Deus frutificar na vida dela e depois a pessoa esquece, né? Então tem que tomar esse cuidado, amém? Vamos louvar a Deus com mais um louvor. Enquanto isso, adoramos com os nossos dízimos e oferta. Ele tá querendo dar risada. Já deve saber quem é, né? Glória a Deus. Presta atenção à letra desse hino, igreja. Eu penso, escrevo e faço planos, mas Deus que tem pra mim o mais perfeito sonho, Ele sabe de tudo que eu preciso. O meu Deus é o meu melhor amigo. Seus pensamentos são mais altos que os meus. Os seus caminhos bem melhores que os meus. Faz conforme o teu querer.
buscar carros, casas, bens materiais aqui, mas bem maior que tudo. Isso é estar onde eu estou. Que Deus extraordinário é este, que faz além do que um dia eu pensei. E olha o que Ele fez, e olha o que Ele fez. Que Deus extraordinário é este, que faz além do que um dia eu pensei. E olha o que Ele fez, e olha o que Ele fez. E eu adorando a Deus mais uma vez. Glórias a Deus. Nós possamos estar no centro da tua vontade. Aleluia. Esse Deus extraordinário faz coisas na minha, faz coisas na sua vida que são sobrenaturais. Amém, meus irmãos. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Pai Santo. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, por ter feito o Teu povo prosperar, Pai, por ter abrido portas, aleluia, quando estávamos precisando, quando estávamos aflitos, Pai. Não tinha nenhuma expectativa de vida, não tinha esperança, Pai, mas colocamos a nossa esperança no Senhor. Quando tudo dizia que nada ia dar certo, nós confiamos no Senhor e o Senhor nos abençoou, nos deu a direção, estendeu as suas mãos sobre nós e o Senhor abriu as janelas do céu, Senhor. Não só para nós, mas para toda essa igreja, Pai. O Senhor tem prosperado a igreja, Pai. O Senhor tem prosperado os Teus filhos, os Teus servos, os pastores, a nossa vida, e nós Te louvamos, Pai. Te louvamos pela Tua fidelidade, Te louvamos pela fidelidade também dos membros dessa igreja, Pai, que tem sido fiel ao Senhor. Nós Te louvamos, Pai, que eles continuem, permaneçam, Pai, firmes, Pai, na Tua palavra, que a palavra do Senhor eles possam não só conhecer, mas viver, Pai. Aleluia, viver a Tua palavra. Tantas pessoas ouvem, mas não põem em prática. Tantas pessoas pregam, Pai, mas não vivem o que pregam. Mas nós estamos aqui, Pai, hoje nos humilhando perante o Senhor para Te agradecer pela Tua fidelidade e que o Senhor nos abençoe, Pai, para que não venhamos errar o caminho, não venhamos tropeçar e cair, Senhor, cair na fé, tropeçar na fé, que nós possamos viver esta fé maravilhosa e receber, Pai, os frutos da nossa obediência, da nossa honra e fidelidade ao Senhor, Pai. Continua prosperando cada membro fiel, cada servo fiel, continua prosperando esta igreja, que a Igreja Nova Aliança com Cristo, Pai, venha ser uma extensão do braço do Senhor na terra, para socorrer e alimentar muitas vidas em todos os sentidos. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Multiplica, Pai, na vida de todos aqueles que têm semeado neste ministério, que eles possam, Pai, a Tua palavra diz que quem planta pouco, colhe pouco, e quem planta muito, colhe muito, e todos possam colher, meu Pai, de acordo à sua semeadura. E nós já Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando já para estar trazendo a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, por tudo que já foi ministrado nessa noite. Glórias a Ti, Pai, glórias a Ti pelos louvores também que já falaram ao nosso coração. Muito obrigado, Pai. Receba, aleluia, os louvores, as palavras de louvor que foram entoadas aos Teus ouvidos, ao Teu coração. E eu Te peço nessa hora, Pai,
Enche-me do teu Santo Espírito, Pai. Eu preciso do Senhor em tudo que eu vou fazer, Pai, mas hoje a responsabilidade é ainda maior, Pai, devido ao cansaço, devido à semana corrida, eu preciso mais do Senhor ainda hoje, Pai, para estar entregando esta palavra, Pai, que essa palavra venha falar comigo, venha falar com a tua igreja, e que o poder do Senhor use a minha vida nesta noite, o teu Santo Espírito tome a minha vida, tome a minha boca, tome o meu espírito, o meu ser, e que o Senhor venha falar de maneira poderosa para a tua igreja, para nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos já estar abrindo aqui o nosso banner. Deixa eu tomar um pouco de água. Glória a Deus. Como já foi dito, meus irmãos, o tema de hoje é: não julgueis para que não seja julgado, né? Esse tema é um tema muito relevante. Eu estava ali me arrumando, até brinquei, né? Até pensei, eu falei, vou brincar hoje com os irmãos para ficar, né? Para ficar mais leve aí, que esse tema é um tema, né? Um tema pesado, né? E a gente vê muitas pessoas falar isso, não julgueis, né? Não, a palavra de não julgueis, né? Principalmente quem está no erro fala muito isso, né? Mas eles falam para as pessoas, para que as pessoas parem de julgar eles. Mas esse versículo, ele fala mais para nós do que para qualquer outra pessoa. Só que normalmente quem fala não julgueis, está falando para alguém ouvir, está falando para se defender. Mas quando esse não julgueis, o Senhor fala para nós nos autoavaliar. Não é verdade? Se todo mundo toma para si esse não julgueis, eu não vou precisar falar para o meu irmão ouvir. Porque se ele também tomar para ele, um não vai precisar chamar a atenção do outro, porque a própria palavra, ela fala para nós. É muito fácil falar não julguei só quando alguém está julgando, né? Nos julgando. Mas será que nós também não estamos julgando? Será que não julgamos primeiro? Que a palavra diz: não julgueis para que não seja julgado. E se você está sendo julgado, por que será? Acontece de pessoas querendo nos julgar também. Mas acontece também de pessoas plantaram julgamentos e agora está colhendo julgamento, né? É sobre isso que a palavra está falando, né? É sobre o não julgueis, refletir sobre si mesmo. Amém, pessoal? Então, nós vamos estar trazendo clareza ao poder dessa palavra, para que nós possamos, igreja, né? É como eu estou dizendo, essa palavra, ela, antes de falar para a igreja, ela fala para mim também. Amém? A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, né? Ela corta dos dois lados, né? Então, esse tema aqui não é para apontar ninguém, para julgar ninguém. É uma palavra que o Senhor me trouxe, né? Foi muito difícil estudar essa palavra aqui, o inimigo colocando sono na hora do estudo, sabe, várias vezes pescando ali, cochilando, e eu repreendia, né? E foi assim muito, muito difícil estudar esse tema aqui, porque nós estamos vivendo em uma época que as pessoas estão julgando o tempo todo. As pessoas julgam tudo, igreja. As pessoas estão cada vez mais se tornando juiz, né? Dentro de casa, dentro da família, na internet, são pessoas fazendo julgamento, né? À torta e à direita, e muitas vezes não conhece a vida da pessoa ali no Instagram e tudo, e a pessoa está tome, né? E eu te pergunto, e os cristãos julgando outros cristãos assim? Acho que os maiores inimigos dos cristãos são os próprios cristãos, porque eu nunca vi um tempo assim onde os cristãos vai para a internet para falar mal de pastor, para falar mal de, né, de cantor, e não tem nenhum temor assim, sabe? Então é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, amém? Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner. A introdução diz assim: não julgueis para não ser, não julgueis para que não seja julgado. É um chamado à humildade
e a reflexão sobre o próprio caráter. Amém? Jesus alerta que a maneira como julgamos os outros é a mesma que seremos julgados, né? Incentivando a uma atitude de amor e compreensão ao invés de condenação. Quando você julga com amor, você disciplina alguém, você, né? Você discipula alguém, porque você está julgando, mas com sabedoria na palavra, e você tem amor para isso. Você não julga para condenar, você julga para fazer com que a pessoa melhore, né? É sobre isso que a pessoa que Jesus está falando. É mais sobre eu do que sobre a pessoa. Se eu tô com um poder ali de julgar por causa do conhecimento, por causa, né, por exemplo, eu aqui como um pastor conhecedor da palavra, se Deus me deu essa posição para eu julgar, eu tenho que pedir sabedoria a Ele. Eu não posso julgar com o meu eu, com o meu intelecto. O Evanildo agora está julgando. Não, eu preciso pedir sabedoria a Deus. Que às vezes ele não precisa de um julgamento, ele precisa de uma palavra. E uma palavra basta para fazer com que a pessoa, né, venha mudar o seu caráter, né, a sua maneira de agir. Basta uma palavra. Mas aquela palavra que eu vou dar para a pessoa vai estar julgando, mas julgar na palavra é diferente de julgar, né, com a minha natureza humana, sem nenhum respaldo bíblico, ou com intenção de condenar, ou de humilhar, né, ou de desprezar. Tem gente que já despreza mesmo assim, ó. Ele julga a pessoa e ele despreza, quando na verdade ele não sabe o que se passa com a pessoa, né? Não conhece de fato o que está acontecendo, e isso é muito perigoso, viu, igreja? Então vamos meditar aqui, ó, em Mateus capítulo 7, versículos 5 a 8. Vamos ler aqui o próprio Jesus falando isso aqui, ó. Não julguem os outros para vocês não serem julgados. Estou lendo na tradução NTLH, nova tradução, a linguagem de hoje. Não julguem os outros para vocês não serem julgados, para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, né? Do mesmo modo que vocês julgarem os outros, ó, porque Deus julgará vocês. Aqui, ó, agora ficou melhor aqui. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Tem vezes que a gente vê, né, Deus permitir tanta coisa na vida de uma pessoa, né, que a gente fala assim: Senhor, por que essa pessoa está... Por que o Senhor agiu com tanta dureza com essa pessoa? Por que o Senhor agiu com tanta... Sabe, por que o Senhor foi tão radical, né, no julgamento com uma pessoa? Não tem pessoas que a gente percebe isso. A gente percebe muita misericórdia de Deus com algumas pessoas, e percebe Deus ser muito radical em julgar outras pessoas. É ou não é? O trabalhar de Deus parece... Tem pessoas que apronta, e parece que Deus está sempre passando a mão na cabeça, né, da pessoa. E tem pessoas que, aos nossos olhos, nem apronta tanto, mas Deus bota na prova mesmo, assim, sabe? Deus quebra a pessoa. E quando fala que da mesma maneira que nós julgamos, a mesma medida que julgamos, é essa mesma medida que Deus vai nos julgar. Então muitas vezes a pessoa fala: Deus está sendo duro comigo. Será que você não foi duro com alguém? Você é empresário de uma empresa, será que você não foi duro com alguém? Para disciplinar, né, um funcionário, né? Para ali aplicar uma disciplina em um funcionário, né? Ou fez um julgamento, enfim. Aí agora Deus também pega a pessoa e julga da mesma forma. Mas se você foi misericordioso, né? Tem uma passagem na Bíblia, não me lembro agora a passagem, mas tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que o rei perdoou a dívida de um camarada.
Arimateia, né? Perdoou a dívida do camarada, e depois, esse que foi perdoado pelo rei, ele foi... Era empresário, né? Aí, essa pessoa que foi perdoada, não perdoou aquele que estava devendo para ele, e foi rude ainda, né? E era pouquinho, o cara devia pouquinho para ele, foi rude com o cara, sendo que, né? O outro tinha perdoado a dívida desse camarada. Agora eu não me lembro mesmo a passagem. Lembro da história, mas não lembro onde estava ali o contexto ali, né? A referência. Então, igreja, nós temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes nós somos rígidos com as outras pessoas e a gente quer misericórdia de Deus, né? Caim matou Abel, e na hora que Deus foi punir ele falou: mas isso é duro para mim, né? Isso é duro para mim, né? Então, assim, ele quis que Deus tivesse misericórdia dele, mas ele não teve misericórdia do irmão. Foi lá e matou o irmão por causa da inveja, né? Então é sobre isso que o Senhor está falando aqui, ó, né? Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Aí o terceiro diz: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar o cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Amém, igreja? Foi o próprio Jesus que disse essas palavras, amém? Vamos ver aqui o nosso segundo banner. Então vamos ver aqui, vamos entender esse texto ainda mais a fundo, né? Essa passagem fala do julgamento como reflexo, né? Fala do julgamento como o nosso próprio reflexo, né? Reflete para nós, né? Jesus não está dizendo que não devemos ter opinião ou que a crítica é sempre errada. Não é isso que o Senhor está dizendo, né? Que você dá sua opinião ou que a crítica é sempre errada. Pelo contrário, o versículo alerta para o julgamento que se manifesta em condenação, acusação e desprezo. É sobre quem julga com isso aqui, ó, já querendo condenar, acusar, né? E desprezar, né? Em vez de diálogo, ao invés do diálogo e buscar por entendimento, né? Busque entender uma situação, porque às vezes você pode estar julgando alguém, mas aquela pessoa está sendo uma vítima, e você está julgando a vítima, né? Então, essa palavra também nos fala, nos mostra a importância da humildade, né? A passagem nos convida a olhar para dentro, né? Para dentro de nós mesmos, né? Reconhecendo nossos próprios defeitos e imperfeições. Eu posso não ter o defeito da irmã Neide, mas a irmã também não tem defeitos que eu tenho. E assim vice-versa, né? É muito fácil eu querer julgar o meu irmão por causa de um defeito que ele tem, mas se ele também decidir me julgar, ele vai dizer: ó, pastor, mas você também faz isso, faz tal, né? Tem tal comportamento que eu não tenho. Então, todos nós, e eu já fui muito precipitado para julgar, hoje eu prefiro calar, né? Pode ser que eu ainda posso cair numa tentação de fazer algum julgamento ou pré-julgamento com a vida de alguém, mas graças a Deus, assim, eu tenho me policiado, porque uma vida inteira eu sempre julguei, né? E muitas vezes, muitas coisas que eu julguei, eu caí no próprio erro. Por várias vezes julguei pessoas e depois eu caí no mesmo erro que aquela pessoa cometeu, né? Temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, antes de apontar
né? Antes de apontar o erro do outro, né? A passagem nos convida a olhar para dentro, reconhecendo nossos próprios defeitos e imperfeições antes de apontar os dos outros. É uma chamada a se tornar humilde e ter compaixão. Então essa palavra fala mais sobre nos disciplinar. Amém, igreja? Fala mais sobre nos disciplinar, não só para nos defender das pessoas. Ela é mais para trabalhar em nós, né? Para que a gente venha buscar a ser mais humilde e ter mais compaixão pelo próximo, ao invés de sermos rápidos em criticar e julgar. Amém, igreja? João capítulo 7, versículo 24 diz assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Amém? E nós precisamos da ajuda de Deus para fazer um julgamento justo, viu, igreja? Até os juízes, eles precisam, ele não pode, vou julgar porque eu sou juiz e estou nessa posição e acabou, não. O juiz, ele tem que pedir a Deus sabedoria, porque ele pode estar condenando a vítima, né? Então, todos nós precisamos da ajuda de Deus para fazer um julgamento justo. Miguel? Vamos aqui para o terceiro banner. Essa palavra também nos fala sobre o risco de ser julgado, né? O risco de ser julgado por Deus, né? O homem nos julgar, né? Ele não tem esse poder de nos condenar, porque quem sabe da verdade é Deus. Se você me julgar, o seu julgamento não me define, mas o julgamento de Deus sim me define, né? Então não tenho que ter medo do julgamento do próximo. Eu tenho que ter medo do julgamento de Deus, porque o julgamento dele é muito justo, muito correto, né? E ele é o único que tem poder de lançar no inferno e de também salvar. O diabo não tem poder de levar ninguém para o inferno sem que Deus dê essa legalidade para a pessoa ir para o inferno. Amém, igreja? Essa é a vontade do diabo, de levar o máximo de pessoas que ele quiser. Mas só a vontade dele, ele não tem poder. Ele só vai levar quem o Senhor condenar. O Senhor condenou, aí agora ele leva. Mas quem o Senhor não condenar, o diabo, ele não tem poder de levar. Amém, igreja? Então a consequência de julgar com arrogância e condenação é que seremos julgados da mesma forma por Deus, né? É aquilo que eu falei. Se você foi rude, Deus também vai ser, vai ser duro com você, né? A mensagem é clara. O padrão que usarmos para medir os outros será usado para nos medir. Amém? Você pode ser misericordioso, você estando num cargo, né? Numa posição de patrão, né? Ou de um juiz. Mas lá na frente, né? Se você for misericordioso, lá, dentro da sua posição, lá na frente você pode precisar da misericórdia do Senhor, e o Senhor vai ser misericordioso com você, porque você foi com os outros. Mas se você foi duro, Deus também vai ser duro com você. Amém? Me lembrei agora do apóstolo Paulo, né? A Bíblia fala que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, né? Essa expressão espinho na carne, até hoje, os teólogos não têm, né? Não tem uma resposta assim clara do que era esse espinho na carne, né? E ele orou várias vezes, acho que foi 3 vezes que ele orou ao Senhor para tirar esse espinho na carne, né? E o Senhor falou para ele: a minha graça te basta, né? E a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele matava os cristãos. Saulo, né? O apóstolo Paulo não, o Saulo, ele matava os cristãos, né? Então, ele agia de uma forma ali rígida, né? Sem misericórdia, por causa da religiosidade dele. Ele era um judeu, né? Muito conhecedor da palavra, mas porque ele achava errado os ensinamentos de Cristo, e quem seguia Cristo ele matava. E ele matava achando que estava certo. Esse pessoal aí fica seguindo esse tal de Jesus e tal, e pá, porque a nossa
né? A lei de Moisés e blá, 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 blá. Ele tinha que pegar o pé da letra ali. Resumindo, ele não aceitava a graça de Jesus, a graça de Deus, né? Ele não aceitava a graça, ele era rígido, olho por olho, dente por dente, né? E dentro da religiosidade, sem reconhecer o plano de salvação do Senhor, ele julgava os cristãos e matava os cristãos, até o dia que o Senhor apareceu na frente dele e falou: Saulo, por que me persegues? Então, perseguir os servos de Deus, perseguir os santos de Deus, é perseguir, né, o próprio Cristo. Amém, igreja? Essa passagem também nos fala da importância da reflexão, né? A passagem nos incentiva a refletir sobre nossa própria vida, nosso caráter e as nossas atitudes, né? Nos incentiva a buscar pela humildade e pela compreensão, né? É um passo crucial no desenvolvimento de uma postura mais amorosa e compassiva. Amém, igreja? Eu lembrei do meu irmão, né? Meu saudoso irmão Erickson. E foi um menino assim. Eu nunca apoiei o que ele fazia, né? De se envolver com pessoas erradas, com coisas erradas. E foi um jovem assim que ele sempre viveu uma vida muito atribulada, né? E assim, da família eu era um dos que mais conversava com ele, né? E eu procurava entender as dores dele. Porque ele era muito revoltado, né? E eu, nas conversas que eu tinha com ele, eu sempre buscava arrancar, né, o motivo das dores dele. Então eu não estava ali para julgar ele, né? Eu sempre dava conselho e tudo, mas eu sempre tive a intenção de entender o que se passava na cabeça dele, né? Mesmo não sendo psicólogo, eu tentava entender qual é a revolta dele, né? Mas assim, muitos da família queriam chamava, né, vagabundo e tal, aquela coisa. Preferia julgar ele do que tentar entender ele. Aí quando é no dia que ele, né, que chegou o dia dele, tá lá no caixão, aí aqueles mesmos que julgavam ele tá lá conversando com presunto, como diz o outro, né? Ele não tá ouvindo mais. Ele não tá mais ouvindo. Aí vai chorar em beira de caixão, né? Julga, nunca quis entender o que se passa, né, na alma da pessoa. Sempre julgando. Aí esses que julgam, chegam na hora que a pessoa está dentro do caixão, aí a pessoa quer chorar, quer falar, é tarde demais. Então temos que ter muito cuidado, viu, igreja? Temos que ter muito cuidado. Eu orava por esse meu irmão e teve uma vez que eu tive um sonho que ele estava fugindo da polícia, né? E ele estava numa moto e eu na garupa da moto dele, e os caras atiravam e os tiros pegavam nas minhas costas, né? O tiro pegava nas minhas costas. E aí eu busquei discernimento de Deus. Falei: Deus, que sonho é esse? Eu contei para ele tudo o sonho. E eu pedi a Deus o discernimento daquele sonho. Eu falei: Senhor, qual o discernimento desse sonho, Pai? Porque eu não faço as mesmas coisas que ele faz, né? Ele está na vida louca aí, eu não faço o que ele faz. E por que no sonho estava na garupa e ele desviando das polícias e os caras tirando e as balas pegavam nas minhas costas? E eu sentia mesmo assim, não, sabe? As balas entrando no meu corpo, né? E quando foi um dia, aí eu pedi a Deus o discernimento. O Senhor me deu o discernimento. O Senhor falou: meu filho, você está recebendo, você atrás, você está como escudo, protegendo ele por causa das suas orações. É o que eu falei aqui outro dia desse. A oração, a intercessão de uma mãe pelo filho, de um irmão pelo irmão, né?
da mãe pelo filho, de um filho pela mãe, pelo pai, né? Ou pelo irmão, ou por outro irmão até da igreja, faz efeito, viu, igreja? Faz efeito. Amém? E nós cremos, né? Nós queremos acreditar que ele teve tempo de ser salvo, porque eu pregava sempre para ele todos os sonhos, eu contei para ele que Deus tinha um plano na vida dele e tudo, né? E o pessoal lá, né, do ML e tal, diz que ele não mataram ele de primeiro, diz que ele torturou ele primeiro para depois matar, né? Então nós entendemos que deu tempo dele se arrepender, igreja, né? Então, se você faz julgamento, mas você não ora, você não procura entender e orar na causa certa, porque até para orar você precisa saber, você precisa entender o que a pessoa tá passando, entendeu? Às vezes a dor da pessoa não é na carne, é na alma. Aí você está orando pela carne, mas você tem que orar pela alma da pessoa, né? Então a sua oração pode salvar uma pessoa, pode não impedir da morte, mas a oração pode salvar uma pessoa. Amém, igreja? Então vamos sempre buscar orar ao invés de julgar. Tem pessoas que estão sempre pronto, é rápido para julgar, mas para orar nunca lembra de orar, né? Vamos orar, igreja. A Bíblia manda orar pelos inimigos. Por que nós não vamos orar pela nossa parentela? Por que nós não vamos orar pelo nosso irmão de igreja, né? Vamos orar. Se a Bíblia manda orar pelos inimigos, quanto mais, né, os nossos irmãos em Cristo e a nossa parentela. A passagem também nos ensina, né, o significado da parábola da trave e do cisco, né? Que nós lemos lá em cima em Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Jesus usa a parábola da trave e do cisco no olho, né, do outro, para ilustrar a hipocrisia e a falta de humildade. Muitas vezes a pessoa que está ali julgando, né, ela é uma pessoa orgulhosa, né, e ela julga por causa do orgulho dela. Ela se acha melhor do que as outras, então ela acha que tem o direito de julgar, porque essa pessoa ela não tem humildade. A pessoa não tem humildade e por isso ela julga. Se ela fosse humilde, ela não agiria da mesma forma, né? Então a trave representa nossos próprios pecados, né? Nossos próprios pecados e defeitos, enquanto o cisco representa os pequenos defeitos dos outros, né? É impossível ver os outros com clareza, né? É impossível ver os outros com clareza e os julgar enquanto não cuidamos de nossos próprios problemas. Como eu já falei, antigamente eu julgava sem olhar para mim. Hoje eu olho para mim e falo: opa, mas espera aí. Eu também já fui assim uma vez. Já pregaram para mim que eu não podia fazer tal coisa e eu fazia. E às vezes aquela pessoa ela está na fase dela quebrar a cara igual eu quebrei. Porque Deus deixa quebrar a cara. Deus permite quebrar a cara. Aí a pessoa está ali, Deus está permitindo ela quebrar a cara para ela entender, para ela sentir na pele as consequências. Aí você agora está lá julgando a pessoa, sendo que o próprio Deus está permitindo, né? Então, como eu também já julguei e já fui julgado, né? Deus permitiu eu cair no mesmo erro para eu julgar. Eu julgava coisas que eu não fazia, igreja. Eu julgava coisas que eu nunca tinha feito e por eu ser um juiz, querer julgar sem misericórdia, sem procurar entender, Deus permitiu eu cair no mesmo erro, onde Ele também me julgou. E Deus foi duro para me julgar também. Eu sofro consequências até hoje dos meus julgamentos e do julgamento de Deus para mim, porque Deus me julgou na mesma medida que eu julgava. Deus mediu e me julgou. Amém, igreja?
Então vamos tomar muito cuidado. Eu sei que é muito fácil julgar, né? Por a gente conhecer a verdade e tudo é muito fácil, mas vamos tomar muito cuidado, igreja. Vamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes um pai julga alguém e a gente vê acontecer na vida dos filhos. Eu já vi pastor julgar filho de outros pastor, né? E daqui a pouco o filho daquele pastor que julgou cometer erros até piores do que o filho do outro pastor que ele julgou. Amém, igreja? Lei do retorno, lei da semeadura, né? Tem o poder da palavra, aí ainda tem o poder da semeadura. Aí não vai contradizer nenhum desses poderes que foi criado por Deus. Eles não vão se corromper por causa, né, do erro das pessoas. É impossível ver com clareza que já li, né? Vamos para o próximo banner. Vamos trazer aqui algumas referências bíblicas que falam de julgamento. No Salmo 9, versículos 7 a 8, o salmista diz assim: o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Só ele tem o poder. Ele é o maior juiz. Ele é o juiz dos juízes. Ele é o rei dos reis, juiz dos juízes, advogado dos advogados, igreja. Amém? Então você vê o salmista aqui reconhecendo, né, que o Senhor, sim, ele reina para sempre e estabeleceu o seu trono para julgar. Ele estabeleceu o seu trono para julgar. Amém, igreja? Vemos aqui também em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26 e 27, diz assim, ó, o próprio Jesus falando: assim como o Pai é a fonte da vida, assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Amém? Então é Jesus que vai julgar, viu, igreja? É Jesus que nos justifica, é Ele quem julga as nossas causas. Então antes da gente julgar, vamos lembrar que o nosso maior juiz é Cristo. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12 diz assim, o apóstolo Tiago diz aqui, né? Meus irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou julga, ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir, né? Como eu falei no começo, só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Julgar os outros é se colocar no lugar de Cristo. Por isso que o apóstolo diz aqui, ó, quem você pensa que é para julgar os outros? Amém, igreja? Não podemos tomar o lugar de Cristo para julgar ninguém. Amém? Na dúvida, ore, né? Na dúvida, ore por essa pessoa. Vamos aqui para o quinto banner, para a gente estar encerrando. O resumo que nós lemos em Mateus capítulo 7, versículo 1, é um versículo que nos desafia a mudar nossa maneira de pensar e de agir. É um chamado à humildade, à compreensão e ao amor. Humildade, compreensão e amor. Amém, igreja?
em vez de julgamento e condenação. Amém? Ao olhar primeiro para dentro de nós mesmos e reconhecer nossas próprias imperfeições, podemos desenvolver uma postura mais amorosa e compreensiva em relação aos outros. Deus é o grande juiz que tem todo o direito de julgar. Todo o direito de julgar, porque Ele é sempre justo. Mas nós devemos tomar cuidado com julgamentos, porque podemos errar, né? Aquilo que eu falei. Se a gente julgar com o nosso próprio intelecto e sabedoria, nós estamos sujeitos a errar, né? Mas quando nós nos atentamos, né, a humildade, a compreensão e o amor, a gente é mais, né, tem a probabilidade da gente ser mais justo no nosso julgamento, né? Temos menos chance de errar. Quem condena outra pessoa pode estar se condenando a si mesmo. Amém, igreja? Quem condena outra pessoa pode estar se condenando a si mesmo. É igual, eu não posso dizer que uma pessoa vai para o inferno por causa do pecado dela agora. Ali já está no inferno. Tem gente que vai falar assim, ali já está no inferno. A pessoa está pecando agora. Se ele se arrepender amanhã ou hoje mesmo, ele não vai perder a salvação por isso. Mas eu, no meu julgamento, eu já condeno a pessoa. Eu posso estar me condenando por isso, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Não é bom julgar os outros, não é bom julgar as outras pessoas. Todos erramos, mas todos nós podemos ser perdoados por Deus. Por outro lado, devemos julgar ações. Você pode julgar a ação de uma pessoa. Aí a irmã Neide chega ali, pá, dá um tapa no rosto do Sérgio. Eu vou saber dizer que isso é errado ou não. Eu estou julgando uma ação, né? Então, nós podemos julgar ações, né? Para entender o que é certo e o que é errado, né? Para julgar ações corretamente, precisamos da ajuda de Deus. Tem coisa que é muito óbvio, que é muito clara, né? Então a gente pode julgar uma ação, mas não podemos julgar, por exemplo, a salvação de uma pessoa, e isso aí a gente já não pode julgar, né? Então eu encerro dizendo, na frente do julgamento, coloquemos o amor, e assim podemos amar mais e julgar menos. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Que essa palavra possa entrar em nossos corações, e no momento que a gente tiver de julgar, seja qualquer pessoa, seja nas redes sociais, seja dentro da parentela, dentro da família, né, ou dentro da igreja, que nós possamos colocar, né, na frente do julgamento, a gente venha primeiro o amor, né, a humildade, a compreensão, né, e nós possamos amar mais e julgar menos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, coloque a sua mão esquerda no seu coração e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, não como juiz, Pai, porque nós já temos o Senhor, que é o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, e nós não queremos, Pai, julgar o nosso irmão, não queremos julgar, Pai, a nossa família, o nosso cônjuge, o nosso irmão em Cristo. Não, Pai, nós queremos interceder, amar, Pai, compreender, Senhor, ao invés de julgar. Então nós te pedimos nessa noite, Pai, trabalha no nosso coração, trabalha no meu coração, no nosso coração, no coração da igreja, Pai, para que nós não venhamos cometer erros, Pai, ao julgarmos o nosso próximo, Pai, e venhamos condenar a nós mesmos, Pai, ao condenar alguém, que só o Senhor tem esse poder de condenar alguém ou de salvar, Pai.
Nos perdoa, Pai, se até aqui nós julgamos pessoas, Pai, condenamos pessoas, quando deveríamos orar e ter misericórdia, Pai. Nós preferimos julgar, nós preferimos condenar essas pessoas. Nós te pedimos perdão nesta noite, Pai. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Pai. Faz em nós, aleluia, um novo coração. Cria em nós um novo coração nesta noite, Pai. Um coração tardio em julgar e um coração que esteja sempre pronto para amar, para compreender. Um coração humilde, quebrantado, Pai. Pronto para orar, para interceder. Aleluia. E que nós possamos ter sabedoria no momento que nós tivermos, Pai, de julgar uma ação, que nós buscamos do Senhor a sabedoria do alto. Assim como Salomão buscou sabedoria e teve sabedoria para julgar muitas questões, porque ele, antes dele pedir dinheiro, pedir riqueza e fama, ele pediu sabedoria. E nós te pedimos sabedoria nesta noite, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos já estar dando os avisos aqui. E vamos estar encerrando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos estar acompanhando o nosso irmão Sérgio a um procedimento, como é que chama? Procedimento cardíaco, né? E eu peço oração à igreja, tá? Peço que a igreja ore pelo o nosso irmão Sérgio. Eu vou estar acompanhando o irmão Sérgio amanhã o dia inteiro. E pode ser que na terça-feira eu não consiga fazer o culto, tá, pessoal? Que eu sempre me preparo, né, na segunda-feira para que na terça-feira eu consiga fazer o culto. Mas vou deixar de stand-by aí. Se eu conseguir fazer, amém, glória a Deus. Mas se eu ver que eu não vou conseguir fazer o culto na terça-feira, eu vou estar comunicando para os irmãos aí na segunda-feira, tá? Então os irmãos orem pelo irmão Sérgio para que dê tudo certo, né? Ele tem feito outros procedimentos aí, né? E tem sido um sucesso para a glória do Senhor Jesus, e nós cremos que esse também será um sucesso para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Mas nós rogamos pela oração aí, pela vida do nosso irmão Sérgio, em nome do Senhor Jesus. Quarta da bênção online com a pastora Camila Gomes, na quarta-feira às 19 horas. Os irmãos se programem e não percam, em nome do Senhor Jesus. No domingo estaremos aqui com o culto da família online e presencial para a glória do nome santo do Senhor Jesus. E a nossa rádio aí 24 horas para edificar a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nós te louvamos, Pai, por este culto maravilhoso, por essa palavra poderosa, Pai. Muito obrigado, Pai. Seja conosco, Senhor, mais uma semana. Dá-nos uma noite de paz, Senhor. Obrigado por todos que se fizeram presente, Pai. Todos que estiveram presentes aqui no presencial e todos que estiveram online também. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada coração. Leva-nos em paz para as nossas casas. Nos dá uma semana abençoada, Pai. Cura todos que estão enfermos, meu Pai. Acalma o nosso coração, a nossa alma, Pai. Nos ajuda a administrar, meu Pai, a demanda da semana. Cuidar da nossa família, Pai. Seja conosco, Pai. Que nós possamos vigiar as nossas palavras. Que nós possamos vigiar a nossa mente. Vigiar os nossos olhos, os nossos pés, as nossas mãos, Pai. E nós possamos ter uma semana abençoada, pleno no Senhor, que o Senhor possa nos dar uma noite de paz. Repreenda o terror noturno, Pai. Livra-nos de todo mal, de seta que voa ao meio-dia, e que caia por terra toda potestade, todo espírito maligno das trevas que tenta contra a nossa vida, contra o povo de Deus, caia por terra em nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos dê um direcionamento para termos uma semana abençoada na Tua presença, com a Tua bênção, com a Tua graça. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Guarda nossa casa, nossos filhos e tudo que leva o nosso nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Todos estendam as suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem na paz.
Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.